Eu demorei muito para fazer esse review. Eu tô com a Ender 3 V3C há mais de um ano e eu ainda acho que entre as impressoras mais baratas, ela é a melhor opção. O review não tinha saído porque para mim ela é uma escolha muito óbvia. A Ender 3 é a impressora mais vendida de todos os tempos e com isso, a impressora que tem mais conteúdo no YouTube, em qualquer outro tipo de lugar que você vá procurar por informações. Então qualquer variação dela sempre é a primeira escolha dos iniciantes. Foi assim com a Ender 3 V2, com a Ender 3 Neo e também a V2 Neo. Eu sempre recomendei a Ender 3 V3C no meu Instagram para os meus alunos, então eu fui sempre pensando que ela é uma escolha óbvia. Mas se você está aqui nesse vídeo se perguntando se ela vale a pena, eu já posso te dizer que sim. Mas se você quer saber por quê, vamos começar. Seja muito bem-vindo, meu nome é Hugo Lopes, falo sobre impressão 3D diariamente nas redes sociais aí há mais de 4 anos. E para começar esse review, vamos começar sobre um dos fatores que faz com que eu acredite que ela seja essa escolha tão óbvia, que é o preço. Ela é muito barata, em algumas promoções você pode encontrar ela por até R$ 1.600. Inclusive aqui na Steadiflix você encontra o combo da Ender 3 V3C e o nosso curso Impressão Sem Medo por aproximadamente R$ 2.000, estou deixando até o link aí na descrição. Nessa faixa de preço, geralmente a gente imagina o iniciante chegando, aquele cara que não quer investir tanto assim na impressão 3D e apenas quer saber se esse mercado é para você. Por isso até que a gente recomenda já o combo com o curso. Inclusive eu considero ela tão barata porque se a gente for para as impressoras mais rápidas que tem atualmente ou até mesmo coloridas, esse valor pode dobrar ou até mesmo triplicar. Como eu já disse que a gente considera ela uma boa porta de entrada para impressão 3D, vamos continuar nosso review agora falando sobre unboxing e montagem. Seguindo a tendência das impressoras 3D atualmente, ela também vem pré-montada com apenas 4 partes separadas na caixa: o display, o suporte de filamento, a base e a estrutura superior, que eu costumo chamar de frame. Além desses itens, na caixa você vai encontrar os acessórios, ferramentas e o manual, que tem também tradução em português, além de boas ilustrações, o que facilita a montagem e a ligação dos cabos, que é a etapa final ali da montagem da impressora. As especificações técnicas dessa impressora, começando pelo volume de impressão, são de 220 por 220 milímetros na mesa de impressão, com altura possível de 250 milímetros. Ela é Direct Drive, então a Creality recomenda a impressão de TPU com ela, mas eu vou falar mais sobre isso nos nossos testes de materiais. A temperatura máxima que a mesa pode alcançar é de 100 graus e no bico de 260. Ou seja, nessas temperaturas nós também poderíamos usar o filamento ABS quase que no limite ali, principalmente por conta da temperatura da mesa. Eu testei, vou te mostrar no final do vídeo. Último detalhe aqui sobre as especificações, algo que é muito importante: ela funciona tanto em 110 quanto 220, mas você precisa alterar isso na sua fonte, dependendo da rede em que você tem aí na sua casa. Então, antes de colocar lá na tomada, verifique isso. A gente já viu, inclusive aqui na empresa, casos de impressoras queimadas só porque a gente ligou na tomada com a chave ali na tensão incorreta. Tem alguns fatores especiais dessa impressora que fazem também com que eu acredite que ela seja ainda mais voltada para o iniciante. A gente está falando aqui da guia linear que ela tem no eixo Y, que elimina aquele ajuste de roldana com porca excêntrica embaixo da mesa. A mesa, ela é fixa, então a gente não precisa ficar ajustando manoplas ali para poder chegar no nivelamento manual, né, para ficar fazendo ajuste com papelzinho e tudo mais. E ela calibra o Z offset automaticamente. Tem um botão ali no painel que eu vou mostrar também para vocês. Você pode colocar ela para que ela faça nivelamento e depois ajuste a distância que o bico tem que ficar na impressão, sem que você precise calibrar isso também. Além do fato dela ter um duplo eixo Z. Por que eu tô falando isso entre aspas? Ela não tem 2 motores, tá bom? Ela tem um motor só, mas que ele tem um sincronismo no outro lado. Isso garante com que a altura do eixo X seja a mesma nos 2 lados. Então garante ali uma melhor precisão na construção das camadas. E o último detalhe, o ajuste de aperto ali das roldanas no eixo Z mudou. Não é com a roldana ali com porca excêntrica, e sim 2 parafusinhos que fazem com que você aproxime ou afaste essa roldana. Na minha opinião, deixa esse ajuste mais facilitado também. No fatiador a gente não teve nenhum problema. Eu não usei o Creality Print, que é o fatiador que a Creality recomenda para suas impressoras. Usei o Prusa Slicer sem problema nenhum. Inclusive a gente tem um perfil para os nossos alunos e também usei o Orca Slicer. Os dois funcionaram tranquilamente, apesar de eu ter usado mais o Prusa. Vou mostrar para vocês agora um pouco da interface, tudo que você consegue controlar ali no painel da sua impressora. A gente tem o menu Print, que é onde você acessa ali os G-codes ou os arquivos que você vai colocar para imprimir, e também você vê algumas informações preliminares ali, a temperatura que está no bico, a temperatura da mesa, então tudo isso você acessa ali nesse painel inicial de Print. No menu Prepare é onde a gente pode controlar as movimentações. A impressora, ao clicar ali, ela já vai fazer um auto home para localizar
visualizar os eixos e saber onde tudo está. Além disso, você pode também desabilitar os motores nesse mesmo menu. Tem ali Disable Steppers, para você movimentar manualmente se precisar. A gente tem o Auto Home em si. Tem como você fazer o ajuste do Z Offset ali no painel direto, se você quiser calibrar isso manualmente de alguma forma. Tem o Extrude e Retract para você poder inserir ou tirar o filamento por alguma razão. Quando você aperta nesse menu, a impressora vai demorar um pouquinho porque ela tem que aquecer o bico para poder tirar e colocar material. A opção Preheat tem para PLA e TPU. Quando você clica ali, ela vai alcançar as temperaturas base para esses filamentos. Quando você clica no botão Cool Down, você vai desligar todas as temperaturas da impressora, do bico e da mesa, ela vai zerar todo mundo. E logo embaixo aí você pode mudar a sua impressora para português do Brasil, inclusive, que tem disponível já no firmware original dela. Agora no menu em português. Controle é onde você pode alterar as temperaturas, tanto de bico como mesa, e colocar o valor exato que você precisar ali nesse painel. Você pode também controlar as ventoinhas ali embaixo, então você coloca a velocidade, a potência que você quiser, e você pode salvar as alterações que você tenha feito. Quando você muda valores de nivelamento ou de offset e clica em salvar configuração, quando você ligar ou desligar a impressora novamente, aí ela vai manter esses valores que você alterou. E por fim, ali embaixo você tem a opção de alterar pontos específicos que ela fez durante o nivelamento. Então você pode vir com um papelzinho e ajustar ponto a ponto, caso você sinta a necessidade. Por último, mas não menos importante, o menu nivelamento é onde você clica e a impressora vai fazer toda a calibração por você. A leitura dos pontos, ela vai também limpar o bico e aí ajustar a distância entre o bico e a mesa, e a gente vai ter o Z-Offset calibrado automaticamente, sem usar papelzinho em nenhuma etapa, e isso eu acho muito irado de verdade. Se você já é mais experiente na impressão 3D, já sofreu bastante com isso, já aprendeu, mas quem tá chegando hoje e tem essa facilidade, faz muita diferença mesmo. Acredite, o nivelamento já foi um vilão muito grande na impressão 3D, muitas impressoras hoje já resolveram esse problema, mas ainda assim, se tá pegando a impressora mais barata, ter essa calibração até do Z-Offset pode ajudar demais. Antes da gente partir agora para os filamentos e os seus testes específicos, se você tá curtindo todo esse review e essas informações sobre a Ender 3 E3 SE, deixa o seu like e se inscreve no canal. A gente faz análise de inúmeras impressoras, tutoriais, comparativos. Se está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve para acompanhar os próximos. E agora vamos para os testes práticos. Começando pelo clichê dos reviews, eu sempre brinco com isso, porque na maioria das impressoras hoje em dia o PLA não vai dar problema, na Ender 3 E3 SE não foi diferente. É um filamento super tranquilo, a maioria das impressoras atinge a temperatura, ele é mais fácil também de identificar as melhores configurações, então a gente não vai ter nenhum problema com esse material. Inclusive, eu usei a Ender 3 V3 aqui por muito tempo como a minha impressora de time-lapse. Ela é compatível com a Beagle Camera, então eu conseguia fazer muitos vídeos para o Instagram, para vários lugares. Então tem várias peças que foram usadas em alguns conteúdos aqui do canal que a gente fez usando essa impressora. Então no PLA realmente não vai ter erro. Eu tenho trabalhado com uma velocidade média de 90 mm por segundo nela, e a gente está falando isso de velocidade de impressão. Afinal, aquelas configurações de velocidade máxima que a Creality põe de 250 mm por segundo, geralmente a gente não vai conseguir de fato nas impressões, é mais a velocidade de treble. A temperatura que eu usei no PLA, que foi muito bem, foi de 200 a 205 graus, na mesa sempre 60. E o melhor conjunto de configurações para retração que eu encontrei foi uma puxada de 1 mm com velocidade de 50 mm por segundo, e a gente não teve nenhum string na maioria dos materiais. Partindo para o filamento PETG, a experiência também foi super tranquila, com configurações que eu já falei para vocês em outros reviews, né? A gente tem que controlar a temperatura do bico, da mesa principalmente, então eu usei 235 ali, na mesa fiquei em 80, e o resfriamento você tem que ficar entre 30% a 50% no máximo, e aí você vai conseguir bons resultados prévios ali com o PETG. Eu consegui uma boa qualidade de impressão com esses valores de temperatura que eu falei para vocês. Um detalhe é que eu tive que ajustar o fluxo. Quando eu estava em 100%, estava tipo com excesso de material no PETG. Curiosamente, no PLA em 100% ficou super tranquilo, não precisei ajustar. Mas no PETG eu tive que baixar para 96, depois de ter feito alguns testes de olhômetro ali, eu imprimi alguns fluxos diferentes. Quando a gente chegou em 96, eu já achei que estava uma qualidade aceitável. Inclusive essa espada que vocês estão vendo ali tem algumas partes dela em PETG. Um último detalhe, uma configuração importante que muita gente me pede, a retração que eu fiquei em PETG nessa impressora foi com a distância de puxada ali de 1.2 mm com velocidade de 60 mm por segundo. Fiz um pouquinho mais rápido ali e ficou bom. Vamos falar do ABS, né? Ele já não é uma recomendação nem da Creality. Se você olhar os materiais que ela coloca para essa impressora, ele não está lá. Mas como as temperaturas alcançam, eu tentei. Então a gente até consegue imprimir, o bico chega na temperatura de trabalho, a mesa tem um limite de 100 graus, a gente não teve nenhum descolamento, mas a peça rachou. Eu fiz uma primeira versão desse rinoceronte, como vocês viram, o queixo dele ele deu uma rachada,
o canto dos lábios também. Eu dei uma afinada nas configurações e imprimi uma segunda versão. A gente evitou algumas rachaduras e algumas continuaram. Então eu poderia até dizer para vocês que daria para melhorar isso e ajustar, e realmente dá, mas essa impressora não é recomendada para isso. Então você que está visando trabalhar com a Ender 3 E3C no filamento ABS, ou você vai ter que assumir uma taxa de falhas muito altas, com uma frequência de ajuste no seu perfil, ou então enclausurar ela. Mas se você vai trabalhar com ela aberta, eu não recomendo porque vai te causar problema. Por fim, o filamento TPU, o flexível, esse está nas recomendações oficiais da Creality, eu testei, obviamente, e eles recomendam isso por conta do sistema Direct Drive, a extrusora Sprite deles funciona muito bem com flexível, mas deixa eu passar para vocês as configurações que eu usei para chegar nesse resultado aí que vocês estão vendo. Eu fiquei numa temperatura no bico ali de 220 graus, mas eu reparei que esse valor pode mudar demais de um fabricante para outro, então teste a temperatura do TPU. Na mesa, esse não vai mudar. 70 graus foi a melhor aderência que eu consegui e isso já vem de outras impressoras que eu tenho testado, já é um padrão. Algo que eu também vi que pode mudar é a configuração de retração, de fabricante para fabricante. No caso do TPU da Slim, foi o que a gente usou para esse teste, eu fiquei em 1.6 mm na puxada, com uma velocidade de 50 mm por segundo. E aí a qualidade superficial ficou muito boa e também a gente conseguiu eliminar os strings, mas de fato quando a gente mudou de fabricante, tivemos problema. Ele é um filamentinho um pouco mais chato mesmo de afinar as configurações, ele é bem específico por conta da dureza, a mistura que os fabricantes fazem e tudo mais. A velocidade de trabalho que eu usei para ter essa qualidade que vocês viram foi de 45 mm por segundo nas paredes externas e internas também. Resumindo agora a minha opinião, somando o que eu trouxe no início do vídeo, eu acho que sim, a Ender 3 vale muito a pena. E eu acho que a impressora mais vendida da história ganha uma nova versão agora, ainda mais focada no iniciante. Então a gente teve muitas melhorias para diminuir os ajustes do usuário. Então todas essas questões ali da gente ter tirado as roldanas debaixo da mesa, a gente não tem mais agora nenhum ajuste manual, ela calibra o offset para você automaticamente, tudo isso é uma experiência voltada para o usuário de entrada que está tendo a sua primeira impressora. Para tudo aí no vídeo, o pessoal da edição me lembrou muito bem. A Ender 3 V3C é tão boa para iniciantes que o pessoal aqui na empresa, todo mundo ganhou uma impressora e era justamente ela. A gente fez workshop para o pessoal aprender a montar, começar a imprimir e hoje todo mundo está aprendendo impressão 3D com a Ender 3 V3C aqui na Steriflix. Quase que eu esqueço de colocar isso no vídeo, importantíssimo. Então eu acho que ela é sim a impressora mais recomendada para quem quer gastar muito pouco na sua primeira experiência de impressão 3D. Quero testar esse negócio, não tenho tanto dinheiro assim para investir logo de cara, então vou pegar uma impressora barata. A Ender 3 V3C vai ser essa impressora. Se você é um usuário mais experiente, quer materiais diferentes, não usa somente o PLA, talvez ela não seja a melhor opção. Ela está muito limitada ali no PLA, PETG, TPU. Quando você sai disso e precisa de maiores temperaturas, proteção da peça, impressora fechada, obviamente ela não vai ser sua escolha. Então, mais uma vez, se você está começando agora, está buscando a sua primeira impressora, num dos valores mais camaradas, com um curso completo para te ajudar nesse início, tem link aí na descrição para você se tornar aluno do método Impressão Sem Medo. No mais, você pode nos acompanhar e ver todos os bastidores desses testes que a gente faz com inúmeras impressoras nas nossas redes sociais, tem TikTok e Instagram, link na descrição. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, até mais.